seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor manda você se colocar no caminho. Tem gente que não quer o verdadeiro caminho, porque, eu não quero aquela igreja, aquele pastor, não, porque ele prega assim, 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 ele prega a verdade. Entre a verdade, você tem medo? Você não tem capacidade? Quer viver uma vida mais de fazer da carne? Então os céus não é para você. A eternidade não é para você, porque ela não habita a carne. A Bíblia diz que nem a carne e nem o sangue herdarão o reino dos céus. Diz a palavra do Senhor. Teremos um corpo para aguentar o fogo de Deus, como disse o profeta Isaías. Quem habitará para as labaredas eternas? Por isso que o nosso corpo será semelhante ao do Senhor Jesus. Nós não vamos ter um corpo de carne, nós teremos um corpo de glória, como está escrito em Daniel capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Pergunte a Deus, pergunte ao Senhor, Ele vai te responder por outros lados, confirmando que você está ouvindo. Pergunte, não fuja, escolha antes a verdade. Se ela te espremer, te interessar, não fique receoso, porque o Senhor vai cuidar de você em todas as situações da tua vida. A exigência de Cristo continua. Ele é exigente, mas Ele é amoroso. Ele cuida de nós, não deixa nós sozinhos. Sede santo como eu sou santo. Isso está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, em 1 Pedro 1,16. Também em 1 Pedro 1,15 diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. E sem a santificação, sem a santidade, ninguém vai ver Deus, porque Ele é santo. Deus é santo e faz questão de nós sermos diferentes. A apostasia, a tática da apostasia do diabo é profanar o povo, é fazer com que o povo seja um ser humano igual ao que não tem esperança. Fala a mesma linguagem, vestem as mesmas roupas, fazem as mesmas coisas. Não, nós somos diferentes. Nós temos que ser diferentes. E o mesmo Deus, veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz, que nos chama para a paz, depois a alma. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Deus quer, Ele quer vos santificar, se purificar, como diz Malaquias. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo também, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Deus quer conservar você, conservar a tua alma, conservar o espírito e o corpo. Conservar é manter intacto. Conservar santo não é conservar rasgado, cortado, drogado. Não, Ele quer mudar você. Ele vai te santificar, deixa Ele fazer isso. Ele quer conservar você diferente, conforme os apóstolos ensinaram. A tática do inimigo é contaminar ou viver santo do povo de Deus. Apostatando-os da verdade, afastando-os da verdade, fazendo assim, o povo fica sujo. Não é mesmo? E Deus não pode recebê-los como filhos. Essa é a tática do diabo. O diabo oferece um meio fácil de servir a Deus, preparando obreiros das trevas, que se infiltram na religião, no meio dos evangélicos, no meio do povo, ensinam heresias. O povo se apostata da fé, do ensinamento. Então o inimigo triunfa, porque ele consegue sujar, macular a alma, o espírito e até o corpo dos santos servos de Deus. E aí ele atinge o povo, porque ele é sagaz. E quando o povo fica dizendo não tem nada a ver, lá está batendo palma, porque ele, tirando a santificação do povo, o povo suja. E ele sabe que o povo está sujo por vontade própria, por escolher um caminho mais fácil, não querer as veredas antigas. Deus não pode receber o seu povo como filhos. Vamos ver isso? Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Pelo que saí
condicional, a coisa que suja a tua alma, que Deus vê você numa lama do pecado. E eu serei para vós pai. Olha a condição. Deus diz para ele sair do meio deles, do meio dos espíritos das trevas, do meio dos falsos evangélicos, falsos líderes. Sai do meio deles. Tua alma é preciosa. Você está ali porque ele diz que você vai ter dinheiro na terra, você vai perder a salvação. Porque aquele que quiser ganhar esta vida, perdê-la. Há algo mais valoroso, há algo mais rico, há algo mais importante, a vida eterna. Aleluia. E apartai-vos do Senhor, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus quer você diferente. A apostasia é dos sinais dos últimos dias dentro das igrejas. Abra teu coração, abra teus olhos. Eu vou continuar a falar uma palavra que falamos antes. Venha para a luz, saia da escuridão. Isso é escuridão. Jesus chamou homens simples, talvez você seja uma pessoa simples, homens pescadores, com as mãos cheias de cabos, homens que suportavam o calor do dia, a vigília da noite, homens amados a esperar com paciência que um peixe caísse em suas redes. Deus quer pessoas pacientes e determinadas, pessoas que valorizam o que Ele está dando de presente para a humanidade, a vida eterna. É claro, Ele dá de presente, é de graça, mas você acha que Deus não exige nós santificação para viver com Ele? Na verdade, que o Senhor requer de nós, porque o que nos espera no céu não se compara com esta glória da terra. Porque aquilo que o seu olho não pôde ver ainda, e aquilo que não subiu à imaginação do teu coração e da tua mente, é o que Deus preparou para você. É um presente tão grande, tão maravilhoso, que ninguém vai ter saudade dessa terra. Satanás um dia esteve no céu, e ele sabe a glória que ele perdeu, e ele quer de todos os meios enganar os evangélicos. Mas eu digo uma coisa para você: se é um escolhido de Deus, Deus não vai deixar você ser enganado. Se porventura você for enganado por esse tempo, e você ficar na grande tribulação, através do fogo Ele vai tirar a venda dos seus olhos. Mas bom é para ti agora você enxergar pelos olhos de Deus, pelos olhos da fé, crer e aceitar. A Bíblia não é para ser provada, é para ser pregada. Se alguém quer prova de alguma coisa, não pergunte a mim. Eu não estou aqui para provar nada a ninguém, mas para pregar. Disse Jesus: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não quero provar nada para você, porque disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e delas sou conhecido. Aleluia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.